Olá, alunos dos primeiros, segundos e terceiros anos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mito e filosofia, a ruptura entre ambas. No entanto, falar de mito e filosofia ou da ruptura exige uma certa profundidade de pesquisas e conhecimentos. Por quê? Quando falamos de mitos, nós estamos falando de povos, de sociedades. Por quê? Os mitos, eles são, de certa forma, o DNA de uma sociedade. Cada sociedade, cada período em que viveu essa sociedade, de acordo com as experiências geográficas, de acordo com as experiências políticas, de acordo com as experiências sociais, cada povo se identifica a partir da construção de sua identidade. Então, os mitos, eles fazem parte do DNA de um povo, do acúmulo de conhecimento, do acúmulo de aprendizagem de determinados povos. Todas as sociedades humanas desenvolvem seus saberes, desenvolvem seus conhecimentos. Então, os povos mais antigos, os povos mais primitivos, os africanos, os asiáticos, os orientais, os ocidentais, em cada período histórico, de acordo com as experiências de vida de cada um deles, eles constroem seus mitos, que são tentativas de explicar o mundo naquilo que eles não compreendem. Portanto, falarmos de mito é falarmos de um processo histórico, um processo de acúmulo de conhecimentos de determinado povo. E para esses povos, os mitos não são a mesma coisa, ou o significado dos mitos não são os mesmos para nós hoje. Se perguntarmos para as pessoas hoje sobre o que são os mitos, muitos vão dizer que são histórias, são fábulas, são mentiras, entre aspas. Mas na verdade, os mitos, eles significam aquilo que há de mais profundo, a alma de determinada sociedade. Então, para tentar explicar os fenômenos da vida, os fenômenos naturais, os fenômenos da morte, em todos os aspectos físicos e metafísicos, os povos, eles necessitaram de criar respostas para aquilo que eles não sabiam. É sabido que o ser humano, ele necessita de conhecer a sua origem. Ele precisa conhecer, necessita conhecer a origem do mundo, a origem do próprio ser humano, a origem dos deuses, a origem do universo. E essas questões incomodam as sociedades. Nós precisamos de respostas. As respostas hoje são dadas pelas religiões, pela ciência, mas no passado as respostas eram dadas pelos mitos. Eram os mitos que explicavam a origem do homem, a origem do universo, a origem dos deuses, a origem do bem, a origem do mal, o que é o amor, o que é a vida, o que é a morte. Não tendo um conhecimento racional no sentido de sistematização, organização, experiência empírica para provar a realidade das coisas, os povos antigos, e mais precisamente os gregos, eles criavam mitos. Então os mitos explicavam de maneira provisória o que é a vida, o que é a morte, o que é o universo, de onde nós viemos, para onde nós iremos. Então, essa era a finalidade dos mitos. Até certo ponto, podemos considerar os mitos como algo pedagógico, porque os gregos aprendiam através dos mitos. Era pedagógico explicar a origem das coisas através dos mitos. Então aprendiam a escrever, aprendiam a ler através dos mitos. E muitas vezes eram passados oralmente de sociedade para sociedade, ou de povo para povo, e esses mitos ficavam registrados no DNA de determinado povo.
Portanto, nós temos os mitos africanos, nós temos os mitos asiáticos, nós temos os mitos ocidentais, e cada um desses mitos, cada um desses povos, eles construíam as suas verdades, a sua maneira de explicar a realidade em que eles conheciam, os fenômenos da física, os fenômenos da natureza, os fenômenos metafísicos, aqueles fenômenos que vão além da natureza. Então, falar de mito era falar de uma forma de conhecimento importantíssima para cada povo, para aquela época. Não existe um mito melhor que o outro, um mito mais importante que o outro. Todos esses mitos serviam como o pedagogo, ou seja, num processo de crescimento cultural, intelectual de determinado povo, os mitos eles eram aquela explicação que davam passagem para um pensamento racional. No entanto, existem, né, vários significados. Os povos eles criam significados para a vida através dos mitos. E qual é a diferença de um mito africano, de um mito asiático para o mito grego? É que na Grécia, os primeiros filósofos teriam sistematizado, organizado o pensamento de forma a dar uma explicação racional, ou seja, fazendo uma ruptura com os mitos. Na tentativa ou na necessidade de se procurar a origem do universo, os gregos eles criaram o mito, né, da união de duas divindades, o Urano, que é do sexo masculino, que representa o céu, e Gaia, do sexo feminino, que representa a terra. Já os povos egípcios, eles têm como maneira de explicar o universo a divindade hermafrodita chamada Atum, que emergiu de Num, que era um oceano primordial, o primórdio do oceano, e gerou um casal de divindades, Shu e Tefnut. Esse casal gerou o mundo que nós conhecemos hoje. Isso é para vocês perceberem a importância dos mitos para os povos antigos. Era a única forma que eles tinham de tentar explicar a realidade em que eles viviam. Então, era a forma, era o instrumento, era a ferramenta. O ser humano, nós precisamos de respostas, senão fica um vazio em nós. Nós precisamos compreender o mundo à nossa volta, até mesmo para que a nossa vida tenha sentido. Então, em determinado momento, os mitos serviam como explicação para o sentido da vida. O sentido da vida dos povos anteriores aos primeiros filósofos, que surgiram também na Grécia. Então, a filosofia, ela surgiu no momento de ruptura, quando os primeiros filósofos começavam a questionar os mitos. Quando os primeiros filósofos eles começavam a buscar outras explicações para a realidade que não fossem as explicações mitológicas. Então, nesse processo de amadurecimento é que surge a filosofia, da necessidade de explicar de forma racional todas as coisas à nossa volta, que não fossem os mitos. Mas esse processo, essa ruptura de filosofia e mito se deu não de forma imediata, foi um processo longo, foi um processo demorado. Até mesmo os filósofos, os primeiros filósofos, os naturalistas, porque os primeiros filósofos são chamados de naturalistas porque o motivo da investigação deles eram a física, eram a natureza, era o mundo, era o sistema de funcionamento do mundo à nossa volta. Então, os primeiros filósofos, eles começavam a questionar a origem da vida, a origem de todas as coisas, os fenômenos do universo, mas não na busca por uma explicação mitológica. Isso não quer dizer que eles descartavam os mitos. Não, eles carregavam muito dos mitos para as suas explicações. No entanto, foi o primeiro passo para que houvesse uma ruptura. Os mitos, eles têm
de uma certa forma, a mesma importância e o significado das religiões hoje. As religiões servem para quê? Exatamente para dar sentido à vida, para explicar muitas coisas que nós não compreendemos, como nós, de onde nós viemos, para onde nós iremos, qual é o sentido da vida, qual é o sentido da morte. Então a religião ela visa preencher essa necessidade de resposta. O mito também. Ambos se identificam no sentido de serem explicações que não requer o raciocínio lógico, mas apenas crer. Tanto os mitos quanto a religião, basta você crer naquela mensagem, qualquer que seja ela, que satisfaz o seu desejo por explicação. Já a filosofia não. A filosofia ela não aceita qualquer resposta. Ela quer uma resposta coerente, uma resposta aprofundada, uma resposta lógica e sistematizada, que nos próximos encontros, na próxima aula, eu irei falar com vocês sobre o surgimento dos primeiros filósofos e quais os motivos de suas pesquisas. Até mais.